Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo mais rápido aqui, né? Pelo menos tentar fazer mais rápido, porque como é um resumão da primeira temporada inteirinha, então vai ficar meio comprido, é claro. Mas eu vou pular um monte de parte aqui, como introdução, vinheta, pedir pra se inscrever, dar o like. Não, dá o like não, porque deu muito trampo pra fazer esse vídeo aqui, então já deixa o like. Por favor, vai lá, deixa o like, se inscreve no canal. E agora sim, vamos falar dessa temporada que promete. A terceira temporada de You chega agora, sexta-feira, dia 15. Então já vamos fazer esse resumão pra gente lembrar de tudo que aconteceu. E por mais que a gente queira e a gente tente, principalmente no começo, não dá pra ficar, não tem como ficar do lado do Joey. E muito menos romantizar seu relacionamento. Porque se você tá procurando uma série bonitinha, com aqueles negocinhos, abraço, beijinho e tal, tipo sessão da tarde, essa série aqui não é pra você. Essa série é mais pra gente tentar entender o que se passa de alguma forma na mente de um psicopata, assassino, criminoso muito louco da cabeça. E se em algum momento você pensou em concordar com alguma situação aqui, com alguma coisa que ele fez, você também com certeza tá precisando de um psicólogo, que é alguma coisa de errado. Joe Gondberg foi meio que adotado, não dá pra dizer assim, mas ele foi acolhido pelo Sr. Money, dono de uma livraria, já que ele tem uma história bem complicada com o seu pai. E mais pra frente, Joey acaba tomando conta da livraria. Joey se apaixona por uma universitária que ama livros, Guinevere Beck. A partir daí, desse exato momento, ele já começa a investigar tudo sobre a moça sem que ela nem desconfie. E em pouco tempo ele já sabe muitas informações sobre ela. Ela compra um livro com um cartão e Joey descobre o nome completo dela. Então agora ele começa a stalkear a vida da moça e descobrir tudo que ela faz, aonde ela vai, quem são seus amigos, o que ela gosta, o que ela não gosta, sua rotina inteirinha. E ele começa a seguir ela, é claro que disfarçado, né? E olha aqui o disfarcezinho dele, como ficou bacana, não, irreconhecível. E agora ele começa a seguir ela até a faculdade. Ele a segue até a faculdade em um jantar com as amigas. As amigas que ele também faz questão de saber quem são uma por uma. E no final da noite ele fica olhando pela janela. Um cara vai até lá procurar por Beck. Ele se chama Ben Ashby. E esse cara vai se ferrar muito. Na verdade, meio que é um cara que Beck estava ficando. Falando aqui, agora a Beck vai para um bar recitar seu poema, como ela costuma fazer. E ela percebe que o cara que ela estava ficando não está por lá. Isso deixa ela muito triste, porque é uma noite muito especial para ela. E o que ela fica mais triste ainda é quando ela percebe que o público não está satisfeito com o que ela está lendo. Eles não estão gostando. E isso deixa Joey, que está por lá, também mais animadinho, porque é o momento exato que ele precisa aparecer agora para consolar ela. Na verdade, ele vai aparecer várias vezes nos momentos mais oportunos, mas ele começa a ficar só observando e tentar entender o que está acontecendo. Ela bebe muito, sai de lá ruim demais e acaba quase que sofrendo um acidente, porque ela cai nos trilhos lá do metrô. Mas quem aparece lá para salvá-la? Exatamente, Joey vai lá e salva ela, levando ela pra cá. Ele consegue sincronizar o celular dela ao dele e consegue ter acesso a praticamente tudo que ela faz. Redes sociais, WhatsApp, SMS, ligações, tudo no mesmo momento que ela usa. Joey mora em um lugar simples e é vizinho de Cláudia, uma enfermeira que tem um filho chamado Paco. Eles vivem em um relacionamento abusivo com um cara chamado Ron. John teve uma infância parecida, então sempre que pode ajuda o menino, trazendo uns livros para presentear o garoto, além de dar vários conselhos. Eles acabam tendo um bom relacionamento, até mesmo mais que uma amizade, é meio que pai e filho mesmo. Então John leva-o à livraria quando começa a se interessar mais pelos livros. Joey mostra ao garoto um lugar especial que ele não costuma trazer visitantes. Fica escondido no porão e é uma espécie de aquário de vidro super reforçado gigante para manter os livros especiais e mais antigos protegidos do tempo. E lembra do Ben de Rolinho da Beck? Ele produz uma marca de refrigerante natural. Na verdade é meio que uma fachada lá. E Joey aproveita disso para marcar um encontro com ele, que é um plano para sequestrá-lo.
E lembra do Benji, o rolinho da Beck? Então, ele produz uma marca de refrigerante natural, lá na verdade é meio que uma fachada só mesmo. E Joey se aproveita disso e meio que planeja um plano lá de última hora para sequestrá-lo e marca um encontro com ele. Ele vai lá, cai e Joey acaba prendendo ele lá naquele aquário de vidro. Aí ele vai lá e tira umas fotos dele, deixa ele lá drogado, muda a localização para todos ficarem despreocupados, ninguém ir procurar ele, os amigos, familiares. É claro que ele já investigou um pouquinho da vida do cara, já sabe da fama do cara e todo mundo acreditou, principalmente a Beck. Só que o plano perfeito de Joey não é tão perfeito assim e tem várias falhas. E até mesmo a própria vítima começa a ver isso e questioná-lo. E agora? Você irá me matar? O que garante que eu não vou sair daqui e falar pra todo mundo o que você fez? Você deixou várias pistas e vão me encontrar. Beck é assistente de E a Beck é assistente do professor Larry lá na faculdade e está fazendo uns trabalhos para ele. Só que na verdade ele não tá tão interessado assim no trabalho dela. Na verdade ele não está nem um pouquinho interessado e nem gosta do trabalho dela. E está querendo só se aproveitar dela. Ela meio que percebe isso, mas acaba aceitando o encontro no restaurante, que ela ainda tem esperança de conseguir alguma coisa importante falando profissionalmente. Mas ele vai lá e tenta se aproveitar dela algumas vezes. Só que quando ele coloca lá a mão na perna dela, aí ela desiste de tudo, vira o bicho, vai lá e discute com ele e tal. E ele acaba demitindo ela. Beck se chateia, mas agora com seu rolinho desaparecido, Joey está com o caminho livre a Beck. E ela chama ele para conversar. Ela acaba convidando ele para ir acompanhá-la em um evento na casa de sua melhor amiga, Peach. Mas os dois não se dão bem, já que ela fica com ciúmes dele e quer toda a atenção de Beck somente para ela. Além disso, Peach começa a desconfiar de Joey. Joey rouba um livro de Peach no meio da festa e encontra com uma amiga de Candice, uma namorada dele que ainda vai dar muito trabalho. Ele tenta evitar falar dela e mais pra frente a gente vai descobrir que o relacionamento dos dois tem um fim muito trágico e Joey tenta esconder até hoje com uma historinha que ele inventou. Joey incentiva a Beck a denunciar o professor que deu em cima dela. Ela toma coragem e junta alguns nomes de meninas que sofreram a mesma coisa. Ela vai até ele, o enfrenta e depois disso agradece Joey pelo incentivo e o beija. Joey, lá fuçando a vida de Benji, descobre que ele e alguns amigos têm relação com a morte de uma pessoa. Então agora ele tem uma carta na manga. Ele pode até pensar em soltar Benji, já que ele tem uma prova importante contra ele. Então ele vai ficar tranquilo que Benji não vai falar nada sobre isso que ele fez. Mas ele também descobre que Benji é alérgico a amendoim. E em soltar ele ou matá-lo, ele prefere matar o cara que vai eliminar qualquer problema futuro. E depois de matá-lo, ele vai lá e queima seu corpo na floresta. Só que algumas pessoas veem ele lá na floresta com o fogo à noite. Mas é claro que ele é muito bom de história e consegue despistar com facilidade. Mas mesmo assim, parece que Beck não está tão interessada assim nele, já que ela continua saindo com outros caras. Mas em uma outra conversa mais pra frente com Peach, na verdade ela fala que está muito interessada em Joey. Peach, é claro, é com. Ela decide conversar com Joey mais abertamente. E na conversa fala que ela é uma pessoa muito insegura e tem suas amigas como praticamente uma família. É tudo pra ela. E ela ainda não sabe muito sobre ele. Joey fala que não tem muito pra falar e mostra toda a sua vida. E fala que tudo que ele tem são os livros. E ele mostra toda a biblioteca, inclusive o porão. Ela parece confiar nele e diz que os dois têm muito em comum. Então eles acabam indo para a casa dela. Só que as coisas não saem como planejado e o que deixa os dois bem frustrados e constrangidos. No mesmo momento que Beck vai ao banheiro, ela troca mensagens com uma pessoa chamada Capitão, que diz ter reservado um quarto para ela e depositou $500. Joey acompanha a conversa toda pelo celular dele e fica pensando coisas e vai embora bem chateado.
Beck mantém esse encontro misterioso em segredo, até mesmo de sua melhor amiga, e diz que vai ao encontro de escritores e se hospeda em um hotel fora da cidade. Joey vai atrás pensando pior, mas acaba descobrindo que o capitão é apenas o pai dela e fica sem entender nada, porque ela havia dito que o pai morreu, mas disse isso por uns problemas com o pai, que largou ela e a mãe e começou uma outra família. Eles vão a um tipo de festa fantasia literária. Pete sente falta de um livro importante em sua coleção. Pete sente falta de um livro importante em sua coleção e lembra que Joe estava olhando este livro. E depois disso, ela vai até a livraria em busca dele e ele não está. O funcionário fala que ele está resolvendo assuntos particulares. Ela desconfia que, na verdade, Beck mentiu e foi se encontrar com ele. E lá na festa fantasia, Joey acaba sendo descoberto por Beck, mas ele fala que foi até lá porque estava envergonhado com tudo que aconteceu na noite anterior, então seguiu ela apenas para pedir desculpa. Ela meio sem entender muito, mas também assustada com isso tudo que estava acontecendo, e lá pegou ela desprevenida, mentiu para ele, acabou falando tudo o que aconteceu para ele. E principalmente porque ela falou que não tinha pai, que o pai morreu, que ela contou lá que o pai abandonou ela e a família e foi para uma outra família, então ela não considerava mais ele pai nesse momento. Então os dois conversaram bastante, voltaram a se entender e foram para Nova York. Agora sim as coisas parecem estar melhorando para os dois e começaram a dar mais certo. Agora sim, um relacionamento verdadeiro começa a se formar no meio desse monte de mentiras. Joey acaba colocando o livro de Pete de volta e ela fica meio sem entender nada, achando muito estranho. Ele começa a se aproximar de Anika, outra amiga de Beck. É claro que ele já conhece muito bem ela e começa a causar intrigas, tentando colocar uma contra a outra. Quando ele influencia a Anika a postar uma foto junto com Pete, antes de ela fazer uma plástica no nariz. E já que a Anika é blogueira, vai lá, faz isso. Após o acontecimento, um perfil anônimo posta um vídeo de Anika fazendo um comentário racista que joga a internet inteira contra ela e ela começa a perder vários seguidores. Joey desconfia de Pete e começa a investigá-la, mas é claro que Pete também está preparando seu ataque e convence Joey a realizar uma festa na livraria, dizendo que vai apresentar Beck a Roger Stevens, o maior agente literário de Nova York. A intenção de Pete, na verdade, é deixar Joey com ciúme, já que ela pediu pro Rogers dar em cima da sua amiga e depois descartar ela. Mas Joey escuta tudo isso e também ele vê a oportunidade de roubar o notebook de Pete e tentar descobrir algo mais. E ele vai lá e faz isso. Ela fica bem desesperada até demais para uma pessoa rica que perdeu um notebook. Mas o que deixou ela dessa forma é o conteúdo que tem lá que pode entregar ela. E mais pra frente, Beck acaba descobrindo o plano de Pete e discute com ela, acusando ela de tudo de ruim que aconteceu com ela e com as amigas. Eles meio que, depois dessa discussão, vai cada um para um canto, só que o plano de Pete não para por aí e ela finge um suicídio. É claro, tudo planejado lá, mas a Beck acredita e vai lá e ela passa a noite com a Pete, que continua seu plano, e Joey acaba descobrindo que na verdade o que ela quer é levar a Beck para Paris, para passar um tempo lá na sua casa lá de campo. Pete quer se mudar para lá de vez e tenta convencer Beck a ficar também. Ela parece não gostar da ideia, mas diz que vai pensar. Então, em mais um jogo sujo, ela traz um conhecido para tentar ajudar no jogo de sedução dessa doida. Beck não gosta da ideia e sai fora. Na manhã seguinte, está convencida a ir embora e diz que não vai para Paris. Pete descobre que Joey está observando
e descobre que todos os acontecimentos ruins têm relação com ele. Ele tenta fugir, mas ela atira na perna dele. No meio da disputa pela arma, Joey acaba matando ela. Ele acaba escrevendo uma carta falsa de suicídio e deixa tudo apontando para um suicídio, levando em conta todos os acontecimentos anteriores e o dessa manhã. Um suicídio faz todo sentido, ainda mais que ela já tinha tentado outras vezes. Ele pede para sua vizinha Cláudia, enfermeira mãe do Paco, para cuidar de seus ferimentos, mas pede que não faça perguntas. Como ele sempre foi muito bom para ela e seu filho, ela aceita e conta que terminou o relacionamento com o seu marido. Um tempo depois da morte de Pete, Beck e Joey começam a se aproximar mais. Beck começa a ficar diferente e melhorar depois da morte de sua amiga, mesmo sentindo-se culpada. Ela conta que está passando com um terapeuta chamado Dr. Nick para lidar com todos esses acontecimentos, mas Joey acaba achando que ela tem um caso com ele. Ele tinha parado até de vigiar ela secretamente pelo celular, mas teve uma recaída e voltou a espionar tudo que ela faz pelo celular e a acusa de traição. Joey decide passar pelas terapias fingindo ser uma outra pessoa, assim consegue provas de que ele realmente tinha sido traído. Ele consegue entrar no notebook e encontra uma gravação de consulta de Beck dizendo que se sente sufocada por esse relacionamento e que precisa de um tempo para se recuperar. Ele entende que fez merda, vai lá, pede desculpas a ela, quebra o celular para não ter acesso a mais nada e começa a sair com a babá de Paco, Karen, na tentativa de esquecer Beck, mas isso acaba virando um relacionamento sério e Beck começa, enfim, crescer como escritora, até se reencontrarem e começar a conversar com frequência. Os dois continuam nas terapias, mas mantêm o discurso de que não sentem nada um pelo outro. A mãe de Paco tem problemas com álcool, droga e começa com uma recaída muito forte. Joey acaba levando ela para o porão e deixa presa para uma recuperação. Joey acaba dizendo a Paco que ela foi para um spa. O menino não acredita e Joey conta a verdade a ele. Depois de um tempo, Cláudia se recupera, mas acaba voltando com o seu ex Ron. Joey trai a babá Karen com Beck. Após isso, termina o relacionamento com Karen e volta com Beck. Karen conta a Beck tudo que sabe sobre Joey e pede que tome cuidado com ele. Joey está surtando e começa a ter pesadelos com frequências com sua ex. Beck começa a suspeitar que alguma coisa deu errado. Mostrado um pouco do passado de Joey quando ele conhece a Candice, que era uma cantora, e ele começa a ficar desconfiado dela com um produtor que gravava junto com ela. Vai lá, tira satisfação com o cara quando ela era uma cantora e começou a ter um relacionamento com ela, mas mais pra frente ele desconfia de uma traição dela com o seu produtor. Ele vai investigar e descobre que realmente é verdade e vai tirar satisfações com o cara. O cara fala que ele não tem nada a ver com isso e ela que iria procurar ele. Ele não gosta da afirmação dele e acaba empurrando o cara do prédio. Beck começa a investigar o passado de Joey e descobre várias coisas sobre Candice. Beck faz várias descobertas importantes entre ela e a traição de Candice também. Então ela começa a ligar os fatos e ainda consegue o contato de uma amiga de Candice, aquela mesma da festa. E depois ela encontra uma matéria sobre a morte de Elijah, que é o cara que Joey matou. Beck começa a confrontar Joey sobre tudo isso, mas ele tem tudo preparado e faz até mesmo uma conta fake da Candice no Insta para que ela acredite na história dele e que realmente ela foi para Itália. Joey continua achando que Beck o trai com o Dr. Nick, então o segue, rouba o celular dele e encontra uma conversa dos dois. Beck confessa tudo, que realmente ela o traiu, mas ele decide
perdoar ela. Becky está decidida que toda a história que Joey contou é mentira e quer saber toda a verdade. Começa a fuçar a casa dele. Então ela encontra uma caixa com vários pertences dela, até mesmo seu celular, e descobre tudo sobre ele. Mas agora já é tarde, ele acaba prendendo ela no porão, mas continua insistindo que fez tudo isso por amá-la demais. Enquanto isso, as coisas desmoronam cada vez mais na casa de Cláudia, que apanhou feio do Ron e foi parar no hospital. Mesmo debilitada e com seu filho correndo risco, ela não faz nada para ajudar. Paco agride Ron e tenta fugir, mas ele vai atrás do Paco. John chega na hora e salva, matando Ron com uma facada, fazendo sua quarta vítima e, é claro, sumindo com o corpo. John acaba convencendo Becky a descontar toda essa raiva escrevendo um livro, e ela começa a escrever uma história, só que ela acaba substituindo Joey por Nick, e ela transforma Nick então em um vilão. Becky tenta convencer Joey que ela a perdoou e que sabe que ele fez tudo isso por amor, mas é claro que é tudo mentira. Então ela prende ele na cabine e tenta escapar e grita por socorro, mas a porta do porão está fechada. Ela encontra com Paco e pede para que ele o solte. Conta tudo que Joey fez e que ela está correndo perigo, mas ele dá as costas e vai embora. Joey tem uma chave reserva e acaba saindo de lá, vai atrás de Becky e mata ela. Um tempo depois, as memórias de Becky, que foi o livro que ela escreveu quando estava presa, é lançada e é um sucesso. Joey se passa por ela terminando o livro e ainda fazendo o Dr. Nick ser preso, acusado de ter assassinado Becky. Cláudia e Paco vão se mudar para a Califórnia. Ela agradece tudo que ele fez e vimos que Candace na verdade está viva e de volta à série, e vem dar um alô a Joey aqui na livraria, dizendo que os dois têm muitas pendências a resolver. Depois de Joey descobrir que Candace está viva e após matar Becky, ele acaba fugindo para Los Angeles. Para fugir, na verdade, de sua ex-namorada, a Candace. Então, ele vem para cá e arruma uma identidade nova. Ele vai lá e procura o Will, que é o cara que cuida desse negócio de fazer novas identidades. Só que ele pensa bem, para que eu vou falar pro cara fazer uma identidade falsa para mim, se eu posso arrumar uma identidade verdadeira do próprio Will? Isso mesmo, ele decide se passar pelo Will aqui, e ele vai lá e o que? Sequestra o cara e coloca lá na sua caixinha de vidro. Ué, mas ele não se mudou pra Los Angeles? Ele trouxe a caixa também, galera. A caixa tá aqui. Ele sabia que ele iria precisar. Então ele vai lá e deixa o carinha lá de refém nessa caixa de vidro e se passa por ele. O problema é que esse cara aqui tá devendo $50 mil pra máfia. Então eles vão lá e acabam procurando o Will, né? Só que o Will aqui é o Joe, então eles acabam encontrando o Joe que tá se passando pelo Will pra cobrar essa graninha aí. Ele até meio que tenta arrumar de alguma forma, mas é claro que ele não consegue fazer isso. E no meio desse rolo todo aqui, ele acaba conhecendo Love e ficando obcecada pela mulher que ele acabou de ver e nem conhece, e já decide que é o amor da vida dele, que tem tudo a ver com ele e que precisa passar o resto da sua vida com ela. Agora Joey arruma um lugarzinho para morar, um apartamento de onde ele possa observar a Love. Nesse apartamento ele conhece Delilah, a síndica, e sua irmãzinha, Ellie, uma menina de 15 anos que sonha em ser cineasta. Pronto, já mudou seu nome, fez um refém, conseguiu um lugar estratégico para morar. Agora só falta o quê? Um emprego. Um emprego que ele vai conseguir também com muita facilidade, e ainda mais onde os pais da Love são donos. Ele acaba fazendo uma bela indicação a uma cliente no Anavrim, uma loja de produtos naturais, não apenas de livro, e Love trabalha lá como cozinheira. Love também tem um irmão, o Fore, que é pelo menos
pensa que é um roteirista e diretor. Aí Joey começa a fazer o que ele faz de melhor, que é investigar a vida de Love, descobrindo tudo sobre ela e até consegue sair com ela. E até aí tudo lindo, maravilhoso, tudo dando certo pro Joey, e até que Jasper, o cara lá da máfia, está sem paciência e quer os 50 mil. Então ele vai lá e corta o dedo do cara e fala: ó, você tem tantas horas pra me arrumar essa grana aqui, senão vai perder o dedo. Joey vai lá, tenta, mas não consegue. Então ele acha mais fácil matar esse cara e acabar de vez com esses problemas aqui. Então ele vai lá, mata o cara, recupera seu dedo e depois dá o fim no corpo dele. E aí conhecemos Henderson, que é o cara engraçado, simpático, rico, que todo mundo admira. É um dos melhores comediantes, o cara mais topzera, super conhecido. Mas há uns anos atrás, ele abusou de Delilah, que é síndica lá de onde Joey mora. Então, desde então, ela vem investigando e procurando outras vítimas para tentar ferrar o cara. E o pior de tudo isso é que, como a irmã tem o sonho de atuar, ela acaba meio que conseguindo um estágio com ele. Isso preocupa Joey, que tem medo que ele possa tentar algo com ela também. Então ele tenta dar uns conselhos a ela, mas não adianta nada. Agora ele vai começar a seguir ela para tentar descobrir alguma coisa. E agora temos uma outra história se passando aqui. Joey decide que vai desmascarar Henderson, custe o que custar, e acaba conseguindo entrar de penetra em uma de suas festas e rouba o notebook do cara, que leva para o Will investigar e tentar fazer uma varredura profunda no note, mas não consegue encontrar nada que o incrimine. Mas é claro que Joey não vai desistir e ele volta lá na casa do cara, e dessa vez ele consegue encontrar um porão que ele já estava meio desconfiado, umas fotos com umas vítimas do Henderson. Mas as fotos acabam meio que não servindo de nada, porque são só as fotos, não provam que o Henderson fez nada, a não ser que algum policial encontrasse as fotos lá, mas ele já tirou as fotos de lá e acaba entregando essas fotos anonimamente para Delilah, que entrega para David, um policial que ela estava saindo. Mas ela decide que não vai fazer a denúncia justamente por falta de provas e achar que isso não vai dar nada. Então ele decide pela terceira vez voltar lá na casa do cara, só que agora ele tem a brilhante ideia, pelo menos ele acha que é a brilhante ideia, de ir lá e fazer com que o cara confesse tudo isso. Então ele vai lá, leva uma câmerazinha e tenta fazer o cara confessar tudo. Só que o cara acaba desconfiando de alguma coisa e percebe que é ele e acaba se soltando. Os dois começam a lutar e, sem querer, dessa vez essa morte realmente foi meio que sem querer, né? E Joey acaba derrubando ele da escada, ele vai lá, bate a cabeça e já era, morreu. Essa morte não dá pra falar que foi culpa do Joey, mas meio que foi, né? Então ele vai fazer o que agora? Lembra da morte da amiga da Beck, que ele foi lá e fez com que parecesse suicídio, a Peach. Ele fez exatamente a mesma coisa aqui e deixou lá com que todas as provas apontassem para um suicídio. Só que saindo de lá, ele acaba encontrando com o policial David. Mas é claro que ele faz aquela cara de bobo, finge de desentendido tal, e acaba conseguindo sair despercebido. Agora, um problema que ele quer resolver é o que ele vai fazer com o verdadeiro Will, que está lá preso na caixa. Ele não quer matar o cara, na verdade ele meio que já estão praticamente amigos, e ele decide soltar o Will, já que ele mesmo acabou ajudando o Will com aquele negócio lá do cara que ele estava devendo 50 mil. E enquanto Joe estiver com essa identidade de Will, o Will tá livre lá, não tem ninguém procurando ele. E ele decide ir para as Filipinas, conhecer uma moça lá que ele tinha um relacionamento online. Então ele vai para lá. E agora voltamos ao principal da série, que é o relacionamento de Joey e Love. Os dois começam um namoro que ela vai querer manter em segredo. Lembra do caso da Peach e da Beck? Aqui é bem parecida, só mudam as peças. Aqui, Foy faz o papel da Peach e Love fala que Joey tem que manter isso em segredo. E Love fala pra Joey para dar uma segurada, que ela vai contando aos poucos ao irmão, já que Foy é um cara muito carente e inseguro e apegado demais a ela. Não adianta nada porque ele acaba descobrindo tudo sozinho. Joey então decide que agora, ao invés de matar o problema como ele acabou fazendo com a Peach, ele vai se tornar melhor amigo de Foy e até mesmo ajudar ele com os roteiros, já que ele é ótimo nisso.
Mas o que Joey não sabe é que Candace também é muito esperta e esteve a um passo à frente e vigiando o vigiador. Aí Flora vai a um festival de cinema e acaba se apaixonando por uma moça muito bonita, que é ninguém mais, ninguém menos que a Candace. Aí Love convida Joey para ir a uma festa que seu pai está dando. E nessa festa, Flora também convidou a Candace para ir a essa festa. É claro que os dois ainda não tinham se encontrado e Flora não fazia a mínima ideia de quem era essa moça que ele estava apaixonado. Então eles vão lá para a festa e nessa festa acaba acontecendo várias coisas. E entre elas, o mais inusitado, que é o encontro dos dois aqui. Candace fala que vai acabar com a vida de Joey. E lá no meio da festa, Ori acaba tendo uma recaída, já que ele tem problemas com drogas. E nessa recaída, Candace vai lá, conversa com ele. E é claro que não vai deixar de colocar seu plano em prática. E fala pra ele que ele tem que começar a deixar a mente mais ocupada, ler bastante, escrever. E ela indica que ele faça lá um roteiro para uma adaptação para o cinema com o livro da Beck, que foi um enorme sucesso. Ele, é claro, aceita e começa a pesquisar sobre isso. Love desconfia de Candace e contrata um detetive particular para investigá-la. E o detetive descobre tudo sobre ela. Candace então se vê obrigada a contar tudo sobre Joey a Love. Aí você pensa, caramba, mas não era mais fácil Candace ir à polícia e entregar o cara, já que ela sabia de tudo isso, tinha as provas, e acabar com o caso? Aí não teria graça, né? Iria acabar com a série também. E ela meio que tem uma ficha suja também, não como Joey, claro. Aí Love fica com a pulga atrás da orelha e acaba indo tirar satisfações com Joey, que acaba confessando tudo que Candace disse. Na verdade, quase tudo. Ele só não confessou a parte que ele é um psicopata, um assassino. Essa parte aí ele achou melhor pular. E falou que Candace na verdade é uma louca que é obcecada por ele e vive atrás dele. E colocou ela como a louca da história. E a Love falou que pagou uma grana lá, uma quantia grande em dinheiro para que ela assumisse e deixasse o irmão dela em paz. Mas ela acabou terminando com Joey. Então Joey vai lá e acaba ficando com Delilah na tentativa de esquecer a Love, da mesma forma que ele fez lá com a babá de Paco. E ficando com ela lá, conversando com ela e tal, aquele negócio todo, ele acaba incentivando ela a fazer uma matéria sobre Henderson. Conversando com o David, ele comenta que viu Joey na noite da morte de Henderson. Aí dela ela começa a ligar os fatos e desconfiar do Joey. Foi a pior coisa que ela fez. Ela acaba descobrindo muita coisa e também sobre a jaula. Ele chega nesse exato momento e prende ela por lá, mas ele não quer matá-la. Só que dessa vez ele não vai matar a vítima e ele acaba pensando em um plano para manter ela viva. E como ele já terminou com Love, ele decide que vai fugir para o México e deixar ela algemada lá em uma algema eletrônica que vai abrir sozinha quando ele já estiver lá no México. Então tá tudo programado, tudo certinho. Enquanto isso, Flora também tem um plano e sequestra Joey. Tudo isso para que ele possa ajudar ele a escrever o roteiro. Só que no meio de tudo isso também, Joey é drogado por fora e ele acaba fazendo muita coisa e se esquecendo de tudo. Lembra daquele filme Se Beber Não Case? Foi isso mesmo que aconteceu aqui. E ele não lembra mais de nada. E depois de muito tempo desacordado, ele vai lá correndo para ver o que aconteceu nessa casa de vidro aqui, nesse seu aquário. E ele vai lá e encontra com Delilah, só que morta. Mas ele não sabe o que aconteceu e se foi ele que matou ou não, porque ele não lembra de nada. Então ele começa a investigar tudo isso. No meio dessa investigação, ele descobre que Flora mentiu e que ele acabou passando a noite com Candace. Flora acabou passando a noite com a Candace. Então a Candace ainda está por aqui. Aí, investigando tudo isso, a Candace acaba descobrindo isso tudo aqui, acaba descobrindo o aquário de vidro e que Delilah está morta. Ela acaba prendendo Joey lá dentro e agora sim, tudo certo, ela vai o quê? Chamar a polícia e acabar com tudo isso, certo? Errado, ela quer vingança e quer mostrar que está certo, então ela liga pra Love. Love vai pra lá, vê tudo isso que está acontecendo e ela conta, quem se conta, tá vendo? Tá, eu fiz a coisa certa, não sei o que.
Então Joey agora não tem o que fazer e conta toda a verdade, fala que realmente ele fez tudo isso, que ele está falando a verdade, mas ele só fez isso por amor a Love. Love vai fazer o que? Ela vai e mata a Candace. Nesse exato momento que ele confessou tudo aqui, ela vai lá e mata a Candace e fala que ela já sabia de tudo isso e que foi ela que matou a Delilah, porque sabia que Joe estava fugindo. Então ela foi lá, matou ela para que ela pudesse ficar com o Joe. E ela conta que ela é uma assassina. E lembra lá no comecinho quando o Forrest teve a recaída. E ele também tinha um problema na sua infância. Isso que levou ele a começar a usar drogas. E esse problema foi que a babá acabou abusando dele e se suicidando depois. Essa foi a história de Love, mas na verdade Love que matou a babá. Isso mesmo, ainda novinha, lá ainda criança, Love foi lá e matou a babá pelo que ela fez. Então ela confessou também tudo o Joey e eles conversaram lá. Olha só, para você ver, temos mais coisa em comum do que parece. Agora sim, tudo certinho, vamos viver felizes para sempre. Só que Forrest ainda está fazendo as pesquisas lá sobre o livro da Beck para fazer o filme e ele decide ir falar lá com o Dr. Nick, que está preso. O Dr. Nick conta tudo e fala tudo que ele sabe sobre o Joey. Então agora Forrest está decidido que vai proteger a sua irmã do Joey. Só que nesse meio todo aí, nesse rolo todo, eles acabam indo se encontrar lá com o Forrest e Forrest acaba apontando uma arma pro Joey, que é salvo pelo aquele policial lá, o David, lembra? Ele chega na hora que o Forrest vai atirar e acaba atirando e matando o Forrest. Agora você quer saber o que vai acontecer nessa terceira temporada? Claro que já tem um vídeo sobre isso, só clicar aqui no finalzinho desse aqui. E é claro que depois vai ter análise, vai ter vários comentários sobre a série também. Então se inscreve aí no canal. Falou, fiquem com Deus, tchau, tchau. Até a próxima, não se esqueça do like.